Que dia abençoado, né? Que ensolarado. E hoje vai ser quente aqui nesse lugar. Como novidade, né? Aqui é muito quente. E é muito bom estar novamente nesse monte, clamando, orando, intercedendo pela sua vida, porque quando a gente sobe o monte, a gente vem para buscar Deus por nós. Mas aí também a gente aproveita e clama por todas as pessoas que nós conhecemos e que Deus nos faz lembrar. Amém. E também a gente não deixa de trazer uma palavra, e essa palavra aqui está lá no livro de Atos. E se você ver o título da mensagem aí, você vai entender. Atos capítulo 4, versículo 36, fala sobre a oferta de Barnabé. Olha isso aqui, ó. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha o que a oferta de Barnabé. Ele tinha um campo, uma terra, né? Vendeu a terra, pegou todo o dinheiro e trouxe e colocou aos pés dos apóstolos. Era uma época que a igreja estava caminhando, crescendo. E Barnabé era um homem que tinha um coração generoso. E sentiu no coração, porque não foi obrigado por ninguém a fazer isso. Ele foi movido por Deus para fazer isso. Então ele vende uma propriedade, pega o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Mas ele fez isso movido pelo sentimento de gratidão, vontade de fazer, de ajudar a obra do Senhor. Acontece que tinha duas pessoas ali na igreja, olha só. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Até aí, está tudo certo. Venderam uma propriedade, retiveram parte do preço. Até aí tudo bem, você pode vender uma propriedade, sei lá o que você vai fazer com o dinheiro, você pode guardar metade, você pode dar metade, não sei. Mas eles resolveram, eles entraram em acordo, vamos guardar metade? Vamos. Se eles chegassem depois, olha só, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes a homens, mas a Deus. Então, qual foi a mentira aqui? Foi reter parte do preço? Não. A mentira foi reter parte do preço, mas querer imitar Barnabé, que foi lá e colocou tudo, o valor total. Então, eles foram lá tentar fazer a mesma coisa, mas porém mentindo. Eles seguraram parte e levaram o restante, querendo mostrar que estava dando tudo. Paulo, ou melhor, Pedro não pediu nada a eles, nem tudo, nem metade. Verdade. Eles é que fizeram isso movido por um sentimento. Por isso você viu o título daí da mensagem. O título da mensagem você viu aí, né? Espírito de Caim. O espírito de Caim. E sabe o que significa o espírito de Caim? Nós vamos chegar lá. O que acontece é que Barnabé, quando levou aquela oferta, ele fez movido pelo Espírito de Deus, movido de gratidão. Não havia nele outro sentimento que não fosse ajudar de alguma forma com seus bens. E o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos servir ao Senhor com os nossos bens. E ele fez isso. Acontece que Ananias e Safira, um casal crente, né, da igreja, viram Barnabé fazer aquilo com certeza, né? E invejaram ele. Poxa vida, olha o que Barnabé fez. A gente pode fazer melhor do que isso aí. A gente pode chamar atenção pra gente. Porque tem gente, pastor assim, que gosta de chamar atenção. É verdade. Tem gente que tudo que ela vai fazer não é movida por uma gratidão à fé no Senhor. É porque ela está olhando para a vida do outro, para ver o que o outro faz para ela aplicar na vida dela, para ela fazer também. Mas ela não faz movida em adoração a Deus, ela faz porque ela quer competir com aquele outro que está fazendo. Verdade. Sentimento de Caim. Posso chamar de síndrome de Caim, né? Tem gente que tem esse espírito. E o pior é que nós estamos falando de crente, nós não estamos falando de incrédulo, não. Tem incrédulo também que é assim. Mas nós estamos falando de evangélico. Verdade.
que ele não vive uma vida com Deus, direta com Deus. Ele vive olhando para a vida do outro, para fazer o seguinte: olha o que o outro fez, vamos fazer melhor. Mais ou menos isso. Que Deus abençoe, que você faça melhor do que todos. Porém, não com esse sentimento de inveja. Olha só o que deu isso. Ele combinou com a mulher dele. Ananias combinou com Safira: vamos fazer o seguinte, vamos vender aquela propriedade. Porque olha lá, eles devem ter visto o quanto Barnabé era aceito, né? Que tem gente que tem inveja até da adoração dos outros. É verdade. Tem gente que tem inveja do crescimento dos outros, da adoração dos outros. Ela não vive uma vida com Deus, ela vive olhando, como eu disse, né? Olhando para o lado, para ver o que o outro está fazendo para ela fazer também. É verdade, ele tá, né? Isso não é de Deus. Esse sentimento não é de Deus. Você ser inspirado por algo que alguém fez e se sentir inspirado a fazer também, amém. Mas quando está movido por um sentimento de Caim, de inveja, aí o maligno já entrou, meu filho. E o pior, que onde a inveja, tem uma outra coisa junto. Geralmente o invejoso tem outra coisa com ele, que é o orgulho. O invejoso é difícil ele aceitar que ele é invejoso. O orgulhoso é difícil ele aceitar que ele é orgulhoso. Se Deus não tiver misericórdia. Então eles foram e fizeram essa oferta mentirosa. Porque com certeza declararam ali naquele gesto que estavam fazendo igual o Barnabé. Não estava não. Porque Barnabé primeiro foi movido por Deus, por um coração grato que ele tinha. E deu tudo, e não mentiu não. Agora eles vão tentar imitar o que Barnabé fez, mas com um espírito de inveja envolvido. Verdade. E aí, não mentiste a homens, mas a Deus. Essa palavra saiu da boca de Pedro. Você, Ananias, você não mentiu para homens, não? Você não enganou homens. Então, se o apóstolo está dizendo que eles mentiram, então com certeza estava mentindo a respeito do valor. Porque o campo valia tal valor. E eles vieram com a metade falando que aquela era todo o valor do campo. Só que o Espírito Santo estava em Pedro. E revelou, esses dois estão mentindo, Pedro. Porque Deus revela. A gente, assim, muitas das vezes, né, acho engraçado, que tem pessoas que vêm com mentira, né, com engano, com certas malícias pro nosso lado, e mal sabe eles que a gente já está sabendo que é mentira. E o que o senhor faz? O senhor xinga, o senhor contradiz, rebate? Eu não, deixa a pessoa falar, deixa ela fazer papel de boba. Eu faço até que estou acreditando. Mal sabe ela que até mesmo no monte, quando a gente vem no monte, uma das orações que, eu nunca falei isso, mas uma das orações que a gente faz no monte é para Deus abrir os nossos olhos antecipadamente. É verdade. Antes que venha até nós, o invejoso, o caluniador, o fuxiqueiro, o fofoqueiro, e antes que ele venha com alguma coisa, Deus já nos preparou. Verdade. Então tem pessoas que eu começo a ouvir e elas começam a contar certas coisas e eu olho para ela e a gente ri. Porque mal sabe elas que Deus já falou com a gente. Verdade. E eles não acreditam nisso. Por isso que continua caluniando, mentindo, fofocando, dividindo, rachando, contendendo, mentindo. O mais engraçado é quando a pessoa vem com a mentira pro nosso lado, afirmando coisas que não são. Verdade. Quando na verdade Deus já revelou. Verdade. E Deus revela, viu? Você não sabia não que Deus revela? Deus fala com ela em sonho, Deus fala comigo, Deus fala com a gente no monte, na madrugada. A gente vive em monte, a gente vive em madrugada. Acabamos de fazer, né, 7 dias seguidos na madrugada no altar da igreja. Verdade. E para que isso, pastor? Tem nada a ver com o homem, tem a ver com a gente e com Deus. Verdade. Porque eu preciso me sentir preparado para fazer, para executar uma obra que Deus colocou nas minhas mãos e eu não posso fazer baseado no que alguém pensa. É verdade. Ou no que alguém diz. Eu tenho que fazer baseado na direção que eu recebo do Senhor. Amém. Esse é o propósito, a gente estar sempre no monte. E quando a gente grava uma mensagem aqui no monte, às vezes a pessoa pensa que a gente subiu aqui e gravou. Não, a gente já estava aqui orando. Olha só o que diz mais aqui, ó. Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O temor tomou conta ali, sabe por quê? Tinha um morto ali, ó. Tinha um caído ali. E caiu por quê? Porque ele foi enganar o apóstolo, mas o apóstolo abriu os olhos dele dizendo, você não enganou.
Você não veio mentir para o homem, você mentiu para Deus. E por que ele falou isso? Ele era Deus, pastor? Não. Mas é que o Espírito de Deus estava nele. Verdade. E olha só o que diz aqui, ó. Quase 3 horas depois. 3 horas dá tempo de saber, né, das coisas, né? A notícia corre, né? É, a notícia corre. Tem um cara lá morto, o nome dele é Ananias. Meu Deus, é meu marido. Mas essa mulher, chamada Safira, a preciosa, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Mas no versículo 6, olha só, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Não teve velório. Verdade. Percebeu isso? Teve velório não. E os familiares? Não sei, só sei que morreu 3 horas depois, está debaixo de 7 palmos. E aí, olha só, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. De fato, ela não ficou sabendo. Deus não deixou não ela saber não. E aí, olha só. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Confirmou a mentira, né? O Pedro já sabia que se ela mentisse ela ia morrer? Pedro sabia, mas a culpa não era de Pedro. Verdade. A culpa não é de quem está dando o recado. A culpa é de quem ouve o recado, mas não obedece. É verdade. E aí, olha isso aqui, ó. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão também. No mesmo instante caiu ela aos pés dos apóstolos, e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na, junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Está vendo? Há poucos dias, numa cidade de Minas Gerais, alguns homens estavam orando no monte, homens de Deus, né? Para você estar ali no monte, ali, acampado já há dias. 5 dias. 5 dias já estavam ali acampados, no clamor, no azeite, né? Como se diz. 2 tontos, vamos dizer assim, subiram lá para assaltar o homem de Deus. Se soubesse onde estava pisando, não teria ido, não. E quando eles anunciam um assalto, segundo o relato deles lá, e começa a pegar celular de um, de outro, um deles, que acho que era o pastor que estava ali, estendeu a mão e disse, homem, não faça isso. Vocês estão roubando o homem de Deus. Mas ele não acreditou não nessa. Continuou vindo para cima. O que aconteceu? Caiu duro lá, caiu morto. O outro começou a passar mal, manifestou demônio. Esse vídeo está espalhado aí para todo mundo ver. Só fica com dó, pastor. Eu fico com pena. Porque poderia aqueles 2 estar ali junto com eles orando. Verdade. Buscando a Deus também, mas eles escolheram um outro caminho. O final de um foi aquilo, ficou ali, dali não saiu. Tem gente que pensa que o Deus de Pedro, que disse, por que mentistes ao Espírito Santo e eles morreram, Ananias, pensam que é diferente do Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus, viu? Verdade. É o mesmo. Amém. Então tem gente que aponta dedo, que afronta, que Verdade, inveja, calúnia, né? que persegue, que calunia. Pensa que está mexendo com quem, meu filho? Verdade. Nós não somos nada melhor do que ninguém. Porém, tem uma mão gigante e nós estamos na mão dele. Glória a Deus. Na mão do Senhor. Verdade. E tocar em quem está nas mãos do Senhor não é bom negócio não, viu? Verdade. Esse aqui vai para os fuxiqueiros, caluniador, fofoqueiro, invejoso, falador. Sabe, o falador nunca fala na cara, ele fala sempre nas rodinhas. Verdade. Ele ajunta um grupinho dele e fica ali naquele tititi. O Senhor vê, assim. O Senhor está vendo. E uma das coisas que está escrito na palavra de Deus, que diz de 6 coisas, Aborrece o Senhor. o Senhor aborrece. Mas a 7ª, Deus abomina. É aquele que semeia contenda entre irmãos. Esse é o pior. Mesmo pessoas sabendo disso, tenha coragem de sentar numa mesa, numa roda e ficar atacando pessoas que Deus está usando. Há poucos dias, eu dou glória a Deus pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus que curou um líder espiritual, R.R. Soares. Amém.
Glória a Deus, eu fico feliz porque por ele nós clamamos também. E Deus atendeu. Verdade. Mas eu vi tanto comentário de baboseira. E o pior, Iracema, não estava vindo de crente, de incrédulo não, vindo de crente. Ué, mas ele não ungia água? Ah, mas não sei o que lá. E as pessoas foram no embalo. Aí que está o problema. Porque se partisse de pessoas que não conhecem, né? A palavra até a gente entende, mas partindo de crentes. Atacando lá, né? Falando mal, caluniando. Mas olha aí a resposta do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Para honra e glória do Senhor Jesus, já está em casa. Verdade. E que Deus lhe dê muitos anos de vida, porque um grande líder, grande homem de Deus, eu admiro. Eu admiro. Pessoas que vêm lá, eu respeito e admiro. Pessoas que vêm de mais tempo do que eu. Verdade. Caminhando, sofrendo e pagando preço. Verdade. Aí se levanta, né, uns crentes de internet de hoje em dia. Verdade. Uns crentes online, né? Que nem igreja frequenta, que nem igreja nem serve a Deus. E se sente no direito de atacar pessoas que vêm há anos. Verdade. Que com essas pessoas nem estavam na fralda ainda, já estava libertando as pessoas de demônio. Verdade. Tem gente que tem que ter um pouco mais de respeito. Temor, né? E que Deus pese a mão mesmo em todos aqueles que se perseguem. Porque a vida do crente, do pastor, já não é fácil. Verdade. Já não é fácil, porque é uma batalha constante. A batalha fica dobrada quando as investidas começam a vir de crente também. Aí que Fica feio. é que nem Paulo disse, né? Muitas das vezes em naufrágio, em perigo de morte, em sabotagem, mas o pior, no meio de falsos irmãos. Verdade. Que Deus tenha misericórdia dos falsos irmãos. Amém. A Bíblia diz que a gente não tem que se afastar do incrédulo, daquele que é o pecador, não. A Bíblia diz que com aquele que dizendo, se irmão for mentiroso e tantas coisas aí, nem se sente com ele na mesa. Verdade. Engraçado, a Bíblia manda a gente se aproximar do incrédulo, pregar o evangelho para ele, amar ele, os perseguidores, amar os vossos inimigos. A Bíblia manda fazer isso, mas a Bíblia quando fala, Paulo, quando ele diz sobre falso crente, a Bíblia diz que você não deve nem sentar na mesa com ele, porque ele é traiçoeiro. Verdade. E por que Jesus sentou na mesa então e tinha um Judas lá? Porque Jesus sabe todas as coisas, Jesus não estava sendo pego de surpresa não. Jesus sabia quem era Judas, foi Jesus que chamou? Verdade. É que Judas, sem saber, cumpriu um propósito. Até fazendo a coisa errada, foi propósito de Deus, ele está no meio ali. Mas aí, olha só. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. A mulher morreu ali como seu marido. Os dois foram sepultados no mesmo dia. Mas pastor, o senhor colocou um título aí, que é o espírito de Caim. Por quê? Porque se você voltar lá em Gênesis, não vou abrir aqui para a gente não ficar estender muito o vídeo. Se você voltar lá no livro de Gênesis, você vai ver que o primeiro homicídio na face da terra foi um irmão matando o outro. Verdade. E se você for ver o porquê, qual a motivação? Uma oferta que o ofertante foi aceito. Verdade. O ofertante e a sua oferta foram aceitos. Quem era esse ofertante? Abel, que foi lá e pegou das primícias, do melhor. Porque o verdadeiro adorador não leva resto, não. Verdade. Verdadeiro adorador não leva migalha, não. Verdadeiro adorador, ele leva o melhor que ele tiver na mão. Verdade. Se o melhor é pouco, ele vai levar aquele pouco, mas é o melhor. Verdadeiro adorador não finge, como Ananias e Safira, que pega metade ou pega resto e fala que é tudo. Se vai dar metade, tem que declarar, não estou dando a metade. Eu vendi a propriedade, eu guardei uma metade para mim, eu estou trazendo a metade. Seria aceito. Deles, né? Não sairia dali morto, né? Mas tem gente morrendo espiritualmente por causa do coração do espírito de Caim. Se não morreu fisicamente, pastor Iracema, está morrendo espiritualmente. Porque a inveja mata, viu? A inveja mata, você vê disso? Que a inveja mata? Tô rindo porque tinha um cara aí que, eu não sei que, acho que é um negócio aí na internet engraçado, que o sujeito botou uma frase, né? Inveja mata. E mata, viu? Porque quando Abel foi lá e ofereceu a melhor, que ele tinha uma ovelha, né? O Caim tinha levado lá alguma coisa. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Não foi da oferta e de Abel, porque Deus primeiro está olhando o ofertante.
A oferta é segundo plano. Verdade. Tem gente que pensa, pastor Iracema, bom, eu não estou valendo nada, eu sou um traste. Mas se eu levar uma oferta gorda, Deus vai olhar para minha oferta e vai olhar para mim. Engano seu, meu filho. Engano seu, porque o Senhor olhou primeiro para a pessoa, Abel. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Deus quer se agradar primeiro da sua pessoa, do seu comportamento. Amém. E quando Deus olha para Caim, Deus não se agradou não. Por que Deus não se agradou de Caim? Porque o Caim invejou o irmão. E a Bíblia diz que quando a inveja entra, Deus já sabia. E Deus avisou Caim, ó Caim, o teu desejo está contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Em outras palavras, ô Caim, eu já sei da maldade que é aí dentro. Mas se você não dominar isso, a maldade vai vir à tona e você vai fazer besteira. Era isso aí. E ele não dominou a maldade. Ele convidou Abel, vamos até o campo. E a Bíblia diz que chegando lá ele matou o seu irmão. E pior, quando Deus pergunta para ele, ô Caim, cadê Abel, Caim? A resposta que Caim dá já mostra o espírito dele. O que Caim diz, e ele não diz para o homem, ele diz para Deus. Sabe o que ele diz? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Em outras palavras, eu sou babá de Abel, por acaso? Olha a afronta desse homem. Forado, né? Lá no Novo Testamento vai dizer que Caim era do maligno. Que coisa, hein? Verdade. Tá cheio de crente Caim. Invejoso, olho gordo, olhudo. Que ao invés de servir a Deus com as condições que Deus dá, né? Que eu tenho que servir a Deus, Iracema, nas condições que Deus me dá. Mas tem gente que quer servir a Deus, não olhando para o Senhor, mas olhando para o outro, para copiar, ver o que o outro não pode ver o outro fazer nada. Ah, eu vou fazer também. Isso é feio. Isso é feio. Tem que falar mais perto, né? Às vezes a pessoa não ouviu, eu estou meio longe aqui. Eu cheguei perto aí, porque tem que dizer no ouvido de certas pessoas. Isso é feio. Deus não se agrada disso não, meu irmão. A mesma capacidade que ele dá para um, ele dá para o outro que pedir. Porque a Bíblia diz, se alguém necessita de sabedoria, copia do outro. É isso? Não, peça a Deus. Se alguém necessita de sabedoria, inveja o outro. Não, meu filho. Peça a Deus, que a todos dá. Amém. Glória a Deus. A todos dá. Se tiver faltando, meu Deus, está faltando sabedoria aqui, está faltando inspiração, me dá, busca que ele dá. Mas tem pessoas, que ela não se contenta com isso, ela não quer ter esse trabalho, né? Verdade. De pegar na Bíblia, de abrir a Bíblia, de clamar, de esperar, de receber de Deus. Ela não quer esse trabalho. Ela quer encurtar um caminho e às vezes, não sei se eu falo, e às vezes, tem crente que parece espião, né? Eu já tive em lugar, já passei por lugares, que dentro da igreja foi descoberto espião de outra igreja dentro da igreja. E aí um outro irmão que conhecia o outro falou, irmão, o que você está fazendo aqui? Você passou para cá? Não, sou de lá, o que você está fazendo aqui? Aí desconversou, gaguejou, sapateou, sumiu. Sabe o que ele estava fazendo ali? Ele foi mandado por outro para, ó, sondar. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de Satanás. Não se preste ao serviço do Satanás, não, meu. Deixa Deus te usar. Amém. É muito melhor quando Deus está te usando, né? Até porque, quando Deus está na direção das coisas, você não precisa forçar nada. Verdade. Tudo vai fluir. Amém. É natural, flui naturalmente, Iracema. Quando a gente está servindo a Deus tranquilo, quando eu não estou invejando ninguém. Até porque, meu irmão, invejar, a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. É verdade. Então, para encerrar esse assunto aqui, nós vamos orar. Amém. Até porque, às vezes, pastor Iracema, a pessoa tem esse sentimento e ela não está feliz com ele, ela quer se libertar, mas ela não consegue. Verdade. É porque é um espírito, né? Espírito de Caim. Verdade. E ela quer se libertar. O duro é quando a pessoa tem esse sentimento, está misturado com orgulho, e quando chega uma palavra dessa nela, sabe o que ela faz? Ela começa a subiar, né? Ainda bem que não é comigo que Deus está falando. Ainda cutuca o outro, ó, Deus está falando com você. Orgulho. Porque a palavra chega até ela
como se dissesse para ela, conserta. Eu vi isso dentro do seu coração. Se arrependa, conserta enquanto é tempo. Mas o coração é duro. Mas eu sei que tem pessoas que têm esse sentimento e quer se livrar dele. E é por essas pessoas que nós vamos orando aqui. Amém. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos, Senhor. E mediante essa palavra que foi ministrada aqui, Senhor, eu quero orar por essas pessoas, Em nome Pai. de Jesus. Meu Deus, eu sei, Senhor Jesus, que há pessoas Verdade. que carregam esse tipo de sentimento, Sim, meu mas Deus. que não estão felizes com esse sentimento Verdade. e não querem mais sofrer com ele. Meu Deus, que já tentou parar, meu Deus, mas não consegue parar de mentir, não consegue parar de invejar, Verdade. meu Deus, se entristece até com a bênção dos outros, Sim, meu mas Deus. ela é triste por isso. Meu Deus, ela não quer estar assim, porém ela Verdade. está. Sim, Meu Deus, por isso, se há um espírito por trás deste comportamento, meu Deus, nós oramos aqui agora, Em nome de Jesus. repreendemos essa força meu Deus, maligna, verdade. meu Deus, que age na mente, no coração, Verdade. esse espírito de inveja, esse espírito de Caim, meu sai da vida dela agora, Em em nome do Senhor Jesus, meu Deus, limpa a mente, o coração dela, Pai, meu Deus, Verdade. que a tua palavra diz, meu Deus, que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdade, Liberta em esse nome de teu servo, essa tua serva. Verdade. Meu Deus, que não quer mais caminhar dessa maneira e que rejeita esse sentimento dentro dela. Nós oramos nessa concordância, Em nome Pai. de Jesus, sim, meu Deus, Oh, o nome Deus. do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, é nessa fé que Glória. nós oramos aqui no alto desse monte nessa manhã. Sim. Meu Deus, aonde eu creio, meu Deus, que essa oração chega até essa pessoa. Verdade, meu Meu Deus, aonde nós oramos pela libertação. Em nome Meu Deus, de da Jesus. vida dessa mulher, deste homem. Meu Deus, deste jovem. Meu Deus, esse sentimento que há na mente, no coração dela. Oh, Meu Deus, essa pessoa precisa da tua ajuda, ela ser liberta. Meu Deus, nós repreendemos agora Em nesta nome do oração. Senhor Jesus. Meu Deus, o espírito, meu Deus, da inveja, aonde essa pessoa tem sido, meu Deus, ali, meu Pai, vítima, ela tem, meu Deus, vivido presa por essa inveja. Verdade. Meu Deus, essa pessoa tem inveja de tudo quanto essa outra faz ou adquire. Essa pessoa, meu Deus, tem inveja dela. Meu Oh, Deus, nós repreendemos agora. lá o- Meu Deus, visita a mente, o casamento. coração. Essa pessoa Oh, que tem Senhor. inveja de um casamento, meu Deus, Oh, abençoado. Arabaçu. Ela que deseja no coração dela. Mas, meu Deus, não é um desejo, meu Deus, de se dar bem, mas por inveja de querer aquilo que é dos outros. Meu Deus, no nome de Jesus, meu Deus, que essa maldição seja quebrada nessa manhã. Liberta, Meu Deus, Senhor, liberta a teu mente e o poder. coração dela. Meu Deus, Arranca que ela maldades, seja alcançada agora pelo teu ruindades. poder. Porque nós sabemos que há um espírito maligno por trás dessa inveja. Há um espírito, meu Deus, por trás dessa situação. Meu Deus, liberta a mente dessa mulher. Meu Deus, no nome de Jesus Transforma, Cristo, Pai. limpa. Meu Deus, que ela seja totalmente Purifica-la, transformada pelo Senhor e pelo poder do Senhor. Nome Meu de Deus, e no nome de Jesus Cristo, meu Deus, nessa manhã nós declaramos a libertação desta pessoa, desta casa. Meu Deus, que ela seja alcançada pelo teu poder. E no nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos para a tua glória, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você recebe aí essa bênção, esse milagre? Glória a Deus. Olha, o Senhor liberta. Amém. Ele liberta de sentimento. Quando ele arranca tudo. Ele Verdade. arranca pela raiz. Amém. Então sai o comportamento, sai o sentimento. Deus te liberta. Amém. Ele liberta quem quer, né? Ele Verdade. liberta. Essa pessoa tem que querer, né? Às vezes a pessoa, ela tem esse espírito, esse sentimento, e ela até fica feliz. Mas tem gente sofrendo. Estava sofrendo. O sofrimento acabou agora, Em viu? nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando sua vida, sua família, sua Verdade. casa. E até um próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.